O texto que nós iremos abordar nesta noite é um texto muito conhecido, um texto que toca muito o nosso coração, só pela sua simples leitura. Nós iremos proceder à leitura no Evangelho segundo João, no capítulo de número 7, versículo 53, até o versículo 11 do capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: e cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Na versão que nós estamos utilizando hoje, que é a versão NAA, diz assim, para poder ser bem preciso: também eu não a condeno, vá e não peque mais. Na versão que eu costumo usar é não peques mais. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, por tudo que o Senhor já realizou até aqui nesta noite, porque já estamos com o nosso coração aquecido, apesar da noite fria. O nosso coração se aquece pelos louvores, pelas orações e intercessões, Pai, e também pela leitura bíblica. Nós queremos te agradecer, Pai, esses hinos preciosos que foram entoados também na noite de hoje. Pai, nos abençoa agora na meditação da tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos desde já, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, após a festa dos tabernáculos, Jesus estava ali aproveitando a oportunidade de pregar aos peregrinos, aqueles que ainda estavam pela cidade. E assentando-se, como é bem ao estilo dos rabinos da época, ele faz algo que lhe era muito peculiar. Ele se assenta e ele começa a ensinar a todos aqueles que ali estavam. Mas, como sempre acontecia, os escribas e também os fariseus, os religiosos da época, eles sempre estavam querendo colocar Jesus à prova, pegá-lo em alguma armadilha, alguma situação difícil e embaraçosa. É justamente o propósito que eles tinham nesse exato momento. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós nos perguntamos se eles realmente queriam saber o que Jesus pensava. Ou se apenas aquela pergunta, a indagação, era uma indagação objetivando que Jesus fosse pego como numa cilada, como diziam os antigos, numa sinuca de bico, numa situação difícil de se sair. E diz assim a palavra do Senhor, só para nós recapitularmos: então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério.
Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? É curioso, meus irmãos, que quando nós lemos Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22 também fala a mesma coisa. Mas na história em que nós temos à nossa frente, o homem não aparece, apenas a mulher. E isso é de chamar a atenção. E não raras vezes nós verificamos que as mulheres são penalizadas e os homens são excusados. Em muitas situações, o homem comete seus erros, seus pecados, mas todos dizem: não, mas ele é homem, ele agiu assim porque... E aí criam alguma situação para tentar isentá-lo de culpa. Mas a lei era uma lei paritária, e a lei diz que ambos deveriam morrer. É isso que o texto nos fala. E quando a gente pensa que esses religiosos conheciam tão bem a lei, não eram pessoas neófitas, não eram incautos, eram pessoas conhecedoras profundamente das escrituras sagradas, a lei de Moisés, eles não buscavam realmente informações para saber qual era a doutrina de Jesus. Eles queriam era tirar Jesus de cena. E para isso, eles sempre tentavam encontrar uma forma de fazê-lo. E insistem na pergunta: encontrar uma pessoa pior acalma o coração depravado do homem. E aí, quando nós olhamos para essa cena, a gente verifica que o homem tem uma tendência de olhar muito mais o pecado do outro do que olhar o seu próprio pecado. E assim, essa cena se desenrola. É o que nós percebemos aqui. Eles vislumbram algumas possibilidades na resposta de Jesus. E todas elas teriam uma consequência. Eles percebem que, possivelmente, se Jesus dissesse: vão ser clemente com essa mulher e perdoá-la, ele estaria indo de encontro, se chocando, colidindo com a lei de Moisés. Então, seria uma forma deles penalizarem Jesus, porque Jesus contrariou a lei de Moisés. Mas só que Jesus, ele nunca o fez. Jesus sempre foi aquele que cumpriu meticulosamente, amorosamente, fielmente a lei de Moisés. Mas se Jesus recomendasse o apedrejamento, os judeus sabiam que esse julgamento entraria em choque com a jurisdição romana, ou seja, só Roma poderia julgar, só Roma poderia determinar a aplicação da pena capital, ou seja, a pena de morte. Então, o Império Romano reservava isso a ele. A religião poderia ser exercitada pelos povos dominados, mas os impostos seriam devidos e também a pena máxima só eles poderiam aplicar e determinar. Mas ainda teve uma outra questão a ser enfrentada. Não somente a questão de Jesus ser clemente com a mulher perdoadora e assim incorrendo em alguma penalidade por conta dos religiosos, uma vez que ele estaria contrariando a palavra, contrariando a lei de Moisés, mas também em relação ao Império Romano, como eu já falei. Mas surge uma terceira questão ainda a ser observada. Jesus era tido como aquele que era amigo, aquele que era solícito, aquele que estava ao lado dos que sofriam, dos marginalizados, daqueles que cometiam seus deslizes e pecados, dos publicanos. Jesus estava ao lado dessa gente que era considerada pária da sociedade. Mas nós precisamos relembrar o que diz a nós João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vontade de Jesus é muito maior em perdoar pecados, em soerguer pessoas, do que propriamente condená-las.
Existem muitas pessoas que têm uma relação com Jesus, uma relação baseada na lei, uma relação muito rígida, uma relação que não consegue compreender que acima daquilo que está escrito literalmente na lei, existe de fato um espírito da lei, a intenção do legislador. E a vontade maior de Deus não é condenar o homem, mas é soerguê-lo, é corrigi-lo, é dar a ele uma nova oportunidade para contar uma nova história, para reescrever a sua própria trajetória. E quando nós pensamos nisso, e olhando também para esse texto, nós vemos que Jesus faz uma coisa muito interessante. Veja comigo no versículo 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus desloca o olhar do aspecto legal, frio, para observar a questão da moral, sim, da lei, sim, mas sempre dentro de um aspecto que contempla a necessidade, a precariedade do ser humano. E aí, meus irmãos, a gente fica pensando o seguinte, uma pergunta. Estariam eles em condição de julgar aquela mulher? De acordo com a lei judaica, os acusadores deveriam atirar as primeiras pedras. Isso nós encontramos em Deuteronômio 17:7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Mas quando nós lemos o capítulo 8, versículo 7, se alguém de vocês estivesse em pecado, isso se refere diretamente a Deuteronômio 13:9. E quando a gente pensa que, obviamente, quem deveria iniciar essa execução seria justamente os acusadores, mais uma coisa nós começamos a pensar. O que Jesus quis dizer com isso? Quem estivesse sem pecado. Naquela cena, quem estava sem pecado? Obviamente, o único sem pecado ali era Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo era impecável, não podia pecar. Ele não podia pecar, era puro. Por quê? Diferentemente de nós, Jesus, ele era tentado unicamente externamente, de forma externa. Ao passo que nós somos tentados externamente e também somos tentados internamente. Por isso incorremos em erro, em pecado. Então, o que Jesus está querendo dizer? Nós sabemos que ninguém é perfeito, que nenhum juiz é perfeito. Se Jesus estivesse falando a respeito da perfeição daquele que exerceria o papel de juiz, obviamente, nenhuma pessoa ali poderia fazê-lo, e se isso fosse aplicado aos dias atuais também, o banco dos réus, os bancos dos réus, eles estariam completamente vazios, porque não encontraríamos ninguém com tal condição. Então, Jesus não está querendo dizer de maneira alguma ou requerendo que as pessoas estivessem sem nenhum pecado. Então, o que Jesus está querendo dizer quando ele diz que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Quando nós paramos para pensar, a gente chega à conclusão de que Jesus está dizendo que se alguém estivesse sem o pecado que aquela mulher cometeu, esse alguém, sim, poderia exercer tal juízo. Porque seria muito estranho, meus irmãos, que um adúltero julgasse uma pessoa que também adulterou. Eu diria mais para você, eu acho que você nunca viu disso em lugar nenhum do mundo, nem aqui no Brasil. Por exemplo, alguém que roubou ser julgado por um ladrão, ou um ladrão julgar outro. Seria uma coisa impensada. Correto? Ou ainda, imagine você, corruptos julgando aqueles que se corromperam. Seria uma coisa estranha. Então, o que Jesus está denunciando aqui é que aqueles homens,
eles também tinham o seu problema, o seu pecado, a sua falha. Aqueles homens, eles também tinham seus erros, e Jesus, que conhece o coração, que conhece a mente, ele sabia muito bem. Porque o pecado do adultério é um pecado segundo a maneira de Jesus enxergar. É um pecado que não acontece apenas de maneira efetiva com o corpo, mas também na mente, no olhar, no pensamento, quando esse pensamento é abrigado no coração. Como dizia Lutero, eu não posso impedir que um pensamento, que um pássaro, voe sobre a minha cabeça. Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre minha cabeça, mas eu posso impedir uma coisa, que ele faça a mim. Então, Jesus sabia muito bem que o pecado do adultério se processa tanto efetivamente falando, como também na intenção do coração, no desejo do coração. E aí, quando Jesus faz essa pergunta, ele teve uma ousadia que eu não teria. Talvez eu, por não ser Deus, por ser um pecador, por ser uma pessoa com muitas limitações, eu tivesse medo de repente, algum corajoso, com uma mente empedernida, com uma mente cauterizada, pudesse pegar na pedra e lançar a pedra sobre a mulher, e assim outras pessoas também viriam na sequência e fariam o mesmo e a mulher morreria. Mas Jesus, sabendo do coração de cada um deles, do que se passava na mente, do que se passava no coração, ele foi capaz de falar o que ele falou. E, obviamente, nós conhecemos o resultado da cena. Então, para julgar alguém, é necessário a gente fazer uma análise se nós realmente não estamos incorrendo no mesmo tipo de erro. Porque é lamentável quando pessoas condenam as outras sabendo que elas próprias cometem o mesmo tipo de pecado, o mesmo tipo de erro. Então, Jesus lança para a consciência deles a reflexão. É isso que Jesus fala. E nessa passagem nós encontramos uma mulher flagrada em adultério, mas nós encontramos também religiosos flagrados na sua hipocrisia. Pessoas que cometiam os seus deslizes, mas que estavam exercendo sobre a mulher, querendo exercer sobre ela um julgamento, colocando a mulher numa situação de vulnerabilidade. Meus irmãos, são questões para nós pensarmos quando analisamos um texto como esse. E nós vemos a atualidade do mesmo quando nós olhamos para a história das nações e quando nós olhamos para a história do Brasil. Basta ligar uma televisão ou assistir um pouco da internet, que nós vemos coisas muito parecidas. E quando eu penso nesse texto ainda, eu fico pensando na lei de Jesus, que é uma lei muito mais rígida do que a própria lei de Moisés. Veja o que diz Mateus 5, 27 a 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus sabia dessa situação. Jesus sabia da realidade. E por isso ele age como ele agiu. Mas ainda assim nós precisamos também desfazer uma outra ideia que é muito comum. Aquela ideia de que muita gente diz assim, Jesus não levou a sério o pecado cometido pela mulher. E quando nós lemos os versículos 10 e 11, nós lemos assim, levantando-se Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Aqui nós precisamos analisar uma coisa de forma muito interessante. O adultério, ele é tanto um pecado na lei de Moisés, como também um pecado no Novo Testamento. Não há nenhuma variação. Jesus confirma, só que Jesus alarga esse pecado, não somente para a conjunção carnal entre pessoas que não têm um laço de compromisso matrimonial, mas Jesus vai além, ele fala sobre as intenções do coração. E é curioso dizer que Jesus, de maneira alguma e de forma irresponsável, ele disse para aquela mulher
que ela poderia viver de qualquer jeito. Ele não falou isso. Ele não disse para ela, vá embora e continue vivendo a vida como você está levando, porque você vai muito bem, você vai ser muito feliz. Não. O que nós vemos no texto em tela, nós vemos Jesus de uma maneira muito profunda, demonstrando a máxima compaixão para com aquela mulher que havia pecado. Mas nós vemos também que ele não deixou de exercer o seu papel, levando a ela orientação, levando uma palavra firme, dizendo para que ela fosse, mas que ela não pecasse mais. Então, o que Jesus faz aqui é louvável. E nós, como igreja, como crentes, nós precisamos agir da mesma forma. Nós não podemos ter, de maneira alguma, inveja do pecador. Se Deus não permitiu que nós incorrêssemos em algum pecado grave, nós precisamos agradecer a Deus, reconhecer a sua misericórdia sobre nós, que Ele nos guardou, nos poupou e que nós estamos caminhando em santidade. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer mais ou menos assim, Deus, puna, porque Ele fez aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu não fiz, porque se eu fizer eu estou pecando e eu serei punido. De maneira alguma. O que nós precisamos entender é que quando alguém à nossa volta peca, e por vezes peca de maneira grave, nós precisamos orar por essa pessoa. Nós precisamos agir com muita misericórdia, assim como Jesus agiu com misericórdia para com a mulher da cena que nós estamos abordando. Nós precisamos colocar o nosso coração no sofrimento, na dor, na miséria da pessoa que sofre por conta de um pecado. Mas sem, contudo, deixar de mostrar para essa pessoa que existe uma qualidade de vida melhor para se viver, que não se encontra felicidade através desses descaminhos. A felicidade que nós tanto objetivamos, ela só pode ser encontrada nos braços amorosos, não de uma mulher bonita ou de um homem bonito, mas, acima de qualquer coisa, em Jesus Cristo. Porque melhor que seja um homem, melhor que seja a mulher, por mais bonito que ele seja ou que ela também seja, nós sabemos que ninguém vai nos completar plenamente, porque isso seria idolatria. O único que consegue, na verdade, satisfazer todos os nossos anseios é Deus, revelado em Jesus Cristo. E aí me vem à mente aquela frase tão conhecida de Dostoiévski, né? Que ele dizia que dentro de cada ser humano existe um vazio que é do tamanho exato de Deus. E nesse vazio, assim como um quebra-cabeça que uma criança monta, e a criança vai completando aquela figura, e quando só resta uma figura, não existe uma outra peça que possa dar sentido à imagem. Somente aquela peça. E assim também é o ser humano. Ele é como esse quebra-cabeça montado, mas que tem uma peça faltando. E o homem, ele pensa que essa peça, ela vai ser, de repente, alguma coisa muito lícita, muito correta, mas que não deve ocupar esse lugar, que não vai resolver o problema desse espaço vazio. E o homem pensa, às vezes, que vai ser a aquisição de um carro mais novo, um carro mais caro, e quando ele conquista isso, ele observa que o vazio continua, que ele continua insatisfeito, que talvez fosse até melhor ter ficado com o carro mais antigo. Muitas às vezes pensam, eu só vou ser feliz quando eu encontrar aquela mulher maravilhosa, aquela pessoa assim, assim, assim. E mais uma vez, a pessoa é surpreendida porque a felicidade não veio. Sonhar com uma mulher ou com um homem que possa completar você é algo bom, mas não pense que vai te suprir ocupando o lugar de Deus. Nunca isso irá acontecer. Nunca ninguém vai nos satisfazer completamente. E aí, eu digo para você nesta noite, aquele que tem o poder de completar essa figura que sou eu, que é você, somente Ele, Jesus Cristo, aquele que nos amou, aquele que amou a mulher da passagem, a mulher chamada de adúltera. É esse que exerceu tamanha misericórdia para com ela, que sentiu a sua dor,
que se condoeu da maneira com a qual ela vivia. E o grande problema dos nossos dias é que as pessoas estão buscando felicidade da maneira errada. Elas querem felicidade encontrando esses caminhos que a Bíblia mesmo demonstra para nós, que são caminhos completamente improváveis de nós conseguirmos a tão sonhada felicidade. E é curioso dizer que muitas pessoas que trabalham com o ser humano em nossos dias têm como proposta oferecer uma felicidade, mas uma felicidade que não redunde numa mudança, numa transformação de vida. Eles dizem que a pessoa vai ser feliz, vai realizar seus sonhos e obter tudo aquilo que tenciona, sem necessariamente precisar ter uma vida santa, sem precisar de Deus, sem se voltar para Deus. Eu queria dizer para você, nesta noite, todos esses são pessoas que exercem papéis muito importantes, papéis significativos, papéis relevantes. Só que essa proposta, ela não pode produzir aquilo para o qual ela se propõe. Não existe felicidade se nós estamos vivendo de uma maneira irresponsável, se nós machucamos pessoas, se nós fazemos pessoas sofrerem. E é por conta disso que Jesus, embora não a tendo condenado, Jesus diz para aquela mulher: vá e não peque mais. Se você tem um amigo, uma amiga que sonha tanto com a felicidade e vive uma vida desregrada, uma vida que fira os princípios de Deus, tenha coragem de, em amor e por amor, falar a essa pessoa: conforme sua vida aos princípios de Deus, faça as suas buscas, tenha os seus sonhos, os seus projetos, mas dentro do propósito de Deus, porque senão a tão sonhada felicidade, ela não vai chegar, e o vazio dentro de você, ele só vai aumentar cada dia mais, cada vez mais. E quando a gente pensa nesse texto, algumas verdades preciosas, nós precisamos pensar e refletir. Jesus não julgou a mulher, ele julgou os juízes. Aqueles juízes que, mesmo incorrendo no mesmo pecado, estavam julgando aquela mulher. Na passagem em tela, nós temos uma mulher flagrada em adultério. E mais uma vez eu digo para vocês, e homens flagrados em hipocrisia. Nesse texto nós somos levados a pensar e a considerar o pecado de forma séria. Não podemos usar a passagem bíblica para deturpar aquilo que Jesus Cristo, na verdade, ensinou. Jesus nos ensinou nesta passagem perdão, misericórdia, amor, mas Jesus nos ensinou, acima de qualquer coisa, a possibilidade de alguém que falhou e que errou reconstruir a sua própria história, ter o seu pecado cometido no passado perdoado e começar agora de novo a caminhar debaixo dos princípios e dos valores de Deus. A lei e a graça, elas são complementares. Ninguém foi salvo pela lei, mas ninguém foi salvo pela graça sem que antes tivesse sido convencido dos seus pecados pela lei. Porque é a lei que nós temos no Antigo Testamento que ela nos dá a consciência de que nós somos pecadores. É ela quem nos pega pela mão e nos conduz àquele que pode realmente nos salvar, que é Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender. A lei cumpriu e cumpre um papel, mas a graça de Deus faz aquilo que a lei não poderia jamais fazer. E tudo isso é feito a partir de Jesus Cristo. Ele que derrama essa graça tão especial sobre cada um de nós. Antes de haver conversão, é preciso haver confissão de culpa. A experiência de perdão é uma experiência maravilhosa, quando nós percebemos que Deus agiu na nossa vida, mudou o percurso, a maneira de ser, o jeito de nós vivermos. Ele nos mostrou que existe um caminho sobremodo excelente para ser vivido, um caminho muito melhor do que aquele que a gente pensava ser o melhor caminho, o melhor estilo de vida, a melhor forma de viver.
Nós, nesses dias, como cristãos, nós precisamos cuidar muito da nossa mente, para que os nossos valores sejam os valores da Bíblia. E quando nós lemos o Salmo 130, versículo 4, ele nos diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Quando nós pensamos nesse verso, nós vemos duas coisas ao mesmo tempo ali. Que Deus é aquele que tem o perdão. É Ele que tem essa possibilidade, essa autoridade de nos perdoar. Mas que, ao mesmo tempo, o ser humano precisa olhar para Deus com muito temor. Olhar para Deus e não querer desagradar. Olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero viver de forma a agradar o Senhor. Eu quero viver de uma maneira que o Senhor possa contemplar e verificar que, apesar das minhas faltas, dos meus erros, a minha vida, ela caminha na direção e no afã de cumprir a tua santa vontade e de glorificar o teu santo e bendito nome. Meus irmãos amados e queridos, a sabedoria de Jesus nesta passagem é algo incrível. Como Jesus, querendo, os religiosos o enredarem com aquela pergunta, com aquela situação, querendo saber aparentemente o que ele pensava a respeito da mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus responde com muita sabedoria, porque ele tinha uma qualidade especial. Em primeiro lugar, porque era Deus. E porque também ele era o Messias, prometido à casa de Israel. Ele tinha uma sabedoria sem igual. E ele toca nessa questão com uma extrema e grande sabedoria, dando àquela mulher a oportunidade dela viver a vida de maneira muito diferente. Eu digo a você que nos assiste pela internet, creio eu também pelo Instagram, que você possa pensar nesse aspecto. Quer viver uma vida nova? Quer ser de Cristo? Se você realmente sonha numa felicidade, conforme a sua vida aos princípios de Deus revelados na palavra. Viva para Jesus Cristo, porque Ele pode transformar a sua vida e te dar a oportunidade de recomeçar e escrever uma nova história. Nós que estamos aqui hoje, que de repente, no meio da caminhada, da jornada, nós ficamos com o nosso coração tanto quanto endurecido, vivemos por vezes uma vida religiosa, mas estamos afastados daquele sentimento, daquela vibração, daquela alegria de outrora. Talvez hoje seja uma grande oportunidade para a gente firmar um compromisso com Cristo, para a gente abrir o coração, para a gente falar para Ele do que se passa conosco, dizer para Ele que nós temos tentado gerir a nossa própria vida, mas apesar das nossas capacidades, ainda assim, nós não somos eficazes nessa tarefa. Nós precisamos dele para ser o grande gestor da nossa vida, para nos conduzir, para nos orientar, para nos trazer a indicação do caminho certeiro para o qual nós devemos seguir. E nesta noite, é esse convite que nós queremos fazer a você, de você se voltar para Deus, de você reconhecer a necessidade dele e viver para ele e em conformidade com a sua palavra.